Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Estamos no terceiro dia de oração, súplica e clamor ao nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus temível de Israel, o Deus que nos protege, Deus que faz promessas, que faz bênçãos correr atrás de nós. É este Deus que estamos buscando, é este Deus que estamos encontrando, porque Ele falou: eu deixarei ser achado por vocês, eu deixarei ser encontrado por vocês, vocês que me buscarem de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a verdade. Este Deus nos promete, esse Deus cumpre. Amém? Deus que tira pessoas do cativeiro, Deus que restaura vidas, que restaura famílias, que restaura negócios. Este Deus todo-poderoso. O que nós aprendemos, que nós temos que chegar a Ele com o coração arrependido, com o coração disposto a obedecer, a fazer a vontade dEle, sermos filhos que servem a vontade do Pai. E aí sim, teremos acesso a todas as bênçãos que Ele nos promete. Será abençoado na cidade, será abençoado no campo. Quando entrares e quando saíres, a tua amassadeira, o teu cesto, quer dizer, o seu trabalho e a sua despensa, tudo isso vai ser abençoado em todos os lugares. Este é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Yahvé. Este é o Deus Todo-Poderoso, meu irmão, que comanda a tua vida. Você que se entregou a Ele, você que deu a sua vida nas mãos do Senhor, é isso que Ele fará com você. Você está disposto a viver todas essas bênçãos? Então obedeça ao Senhor. Siga as ordenanças dele. Faça o que agrada a ele, não o que agrada ao mundo. O que agrada a ele, não o que agrada às pessoas, seus amigos ou qualquer outra pessoa. Faça o que agrada a Deus, pois as suas bênçãos vêm dos céus. Ele falou que ele abrirá os tesouros dos céus. Ei, o depósito onde encontra-se os tesouros, é Ele que abre, é Ele que tem a chave. Então vá até Deus, busca a Ele, honra a Ele, obedeça a Ele. Amém? O Senhor precisa ser amado por você. O Senhor precisa ser buscado por você. Acima de tudo e acima de todos, é Deus que precisa estar. Amém? Se você fizer isso, a sua vida será mudada, a sua vida será transformada e toda a sua casa será alcançada por causa da tua decisão. Amém? Vamos hoje fazer a oração de Davi. Nós fizemos no primeiro dia de oração, a oração de Daniel. No segundo dia fizemos a oração de Neemias. Oração para tirar do cativeiro, oração para Deus restaurar. E hoje faremos a oração de Davi. A oração de Davi é ele relembrar a Deus, mostrar para o Senhor o pecado que ele cometeu. Primeiramente a Deus, ele fala: eu cometi e só contra ti eu pequei. E sabe por quê? Porque quando você faz alguma coisa com pessoas, primeiro você está atingindo a Deus, porque Deus te confiou algo. Então quando você faz algo com pessoas ou em lugares que não agrada a Deus, você feriu primeiro o coração do Senhor. É isso que Davi vai nos mostrar no dia de hoje. E eu quero ler para você o porquê Davi fez essa oração. Porque Davi precisou se achegar a Deus com o coração quebrantado, contrito, arrependido. Eu quero ler para você 2 Samuel capítulo 12, que diz assim: e o Senhor enviou Davi, o profeta Natã. O Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, então Natã está indo até Davi, não para levar uma palavra de bênção, não para dizer coisas maravilhosas, mas para repreendê-lo. É isso que nós precisamos entender, e muitas das vezes o Senhor vai vir até nós, conforme ele vai vir até nós através da palavra dele, através do mensageiro, através de um sonho, através de um profeta.
para nos repreender. Por quê? Porque o Senhor nos ama. Para nos endireitar. Por quê? Porque o Senhor nos ama. Para nos ensinar, nos corrigir. Por quê? Porque o Senhor nos ama. E por ele amar Davi, ele envia Natã a Davi. E ao chegar, ele disse a Davi, ele vem com uma história, porque se ele chegasse até Davi e falar, Davi, você pecou contra Deus. Davi, você fez isso e isso escondido. Davi poderia, na sua ira, querer matar Natã, porque ninguém pode subestimar um homem irado, porque é o que nós vamos ver aqui. Mas Deus deu uma estratégia de como chegar a Davi, de como mostrar para Davi o erro dele. O Senhor é assim. O Senhor usa seu pai, o Senhor usa sua mãe, seus irmãos para te mostrar, ei, você precisa corrigir aqui. Deus usa até mesmo um filho para nos mostrar, ei, aqui que você precisa ser corrigido. Então é isso, Deus usa pessoas para nos dar uma direção, para nos mostrar, ei, corrige, porque você está no caminho errado. E o Senhor deu estratégia a Natã, e Natã se chega a Davi, e ao chegar ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade. Ele vem contando uma história para Davi. Provavelmente Davi gostava de histórias. E aqui ele vem contando, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. E o pobre não tinha nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era pertencente à família, pertencia à família essa cordeirinha. Era como se fosse uma filha para ele. Certo dia, ele diz a Davi, certo dia um viajante chegou à casa do homem rico. E este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então, e o que acontece com Davi depois que ele ouve essa história? Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Imagina, Davi deu uma sentença, ele como rei, esse homem merece a morte. Deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira. Ele tomou cordeira deste homem, então ele tem que pagar 4 vezes mais, porquanto agiu sem misericórdia. Davi interpretou que a atitude desse homem foi sem misericórdia. Ele tomou justamente a única coisa que o homem tinha, sendo que o homem rico tinha todas as coisas. O homem rico tinha posses, o homem rico tinha bois, tinha ovelha, mas pegou justamente de um que não tinha nada, só a não ser uma cordeirinha. E Davi diz, porquanto ele agiu sem misericórdia. E aí, o que Natã diz? Davi, você é esse homem. Natã disse a Davi, você é esse homem. E continuou. E aqui vem o Senhor falando. O que Davi fez? Você fez às escondidas, Davi. Você fez escondido, mas eu vou fazer na luz do dia. E Davi sofre as consequências. Você percebe que Davi diz, esse homem merece morrer. E quem morre por consequência dessa atitude de Davi? O seu filho com Batseba, o fruto do pecado de Davi. Porque ele toma a cordeirinha de Urias, era a única que Urias tem. E por que fala que o homem tinha tantas outras coisas? Porque Davi tinha concubinas, Davi tinha muitas mulheres, mas Urias só tinha uma. E ele vai lá justamente e pega de Urias. E tentando encobrir o seu pecado, porque Batseba Batseba engravida e ele vai e envia Urias à frente de batalha para morrer.
E aí depois ele vai e se casa com Batseba, encobrindo o seu pecado. Ei, nós podemos encobrir nossos pecados diante dos homens. Nós podemos encobrir nossos pecados diante de pessoas, mas não de Deus. Deus estava lá. Deus viu até mesmo a intenção de Davi no terraço. Quando Davi olhou para Batseba, viu ela tomando banho e a desejou. E teve interesse em se deitar com ela. Deus estava lá. Deus estava quando dentro de Davi foi gerado a intenção. Você pensa que o pecado de Davi começou quando deitou com Batseba? Você pensa que o pecado de Davi aconteceu quando ele mandou matar Urias na frente de batalha? Ei, começou quando ele desejou Batseba. Ali começou a queda de Davi. Tanto que o Senhor fala, você matou Urias pela espada dos amonitas. Ei, Davi, quem matou Urias não foi os amonitas, foi você. Você o matou pela espada. Então, por mais que você tenha armado, Davi, foi você. A culpa está sobre você. A culpa de sangue, Davi. A culpa de sangue. E aí acontece o quê? A consequência. Lembra que nós entendemos lá em Daniel e em Neemias as maldições que eles herdaram de ser levado ao cativeiro por ter desagradado ao Senhor, por ter transgredido? E aí Davi vai viver uma maldição, porque ele derramou o sangue de Urias. E o que acontece? O seu filho é morto, o filho dentro do ventre de Batseba é morto, e depois Absalão mata Adonias, que os irmãos, os filhos de Davi. Depois Absalão é morto. Você percebe que a espada não se aparte da casa de Davi, porque houve crimes de sangue ali. E aqui o que acontece? Toda essa casa paga por isso. As maldições, elas vieram como consequência de atitude de uma pessoa lá atrás. E mais ainda, Davi vai me trazer um relato que ele também herda. Ele herda uma maldição, ele herda também consequências do pecado. E o que é maldição? É repetição. Há uma repetição, ela é uma maldição. Não são casos isolados. O que se torna maldição é repetição. Você percebe que Davi mata Urias, o filho de Batseba morre, depois Absalão mata Adonias, depois Absalão é morto. Você percebe isso? Há um derramamento de sangue na família. E Davi vem me relembrar e te relembrar que ele também veio de uma outra maldição. E é onde eu quero ler na oração de Davi. Porque aqui ele vai dizer que em pecado ele foi concebido pela mãe dele. Em pecado. Em pecado ele foi concebido, então ele veio de uma relação no qual não era certa na época. E ele fala, em pecado me concebeu minha mãe. E o que acontece? Ele comete também o pecado com Batseba. E o que acontece também? Adonias dorme, estupra a Tamar, a filha de Davi. Acontece o mesmo crime. Um crime, no caso, sexual da família. Não é verdade? Fala que a mãe dele comete um pecado, ele é concebido em pecado, ele dorme com Batseba e um dos seus filhos estupra a irmã. E mais as gerações, Salomão. Salomão teve 1000 mulheres, fora as concubinas. Então era algo de promiscuidade. E isso foi passado de geração em geração. Isso caracteriza maldição quando é repetição. Mas vamos lá. Vamos para a oração de Davi. Na oração de Davi, ele clama por misericórdia a Deus. A Deus. É onde Daniel, Neemias também me ensina a pedir misericórdia a Deus, não aos homens. A Deus. Reconhecendo que somente Deus pode apagar suas transgressões e restaurar novamente a vida dele. Restauração. Davi não justifica seu erro. Não justifica não. Ele não justifica seu erro, seu pecado. Ele declara e confessa que pecou contra Deus. Leia depois 2 Samuel capítulo 12 para você entender. Ele declara e confessa que pecou contra Deus acima de tudo. Ei, eu pequei contra Deus. Quando nasce em nosso coração a intenção de pecar, é porque já estamos pecando. Davi já estava pecando quando desejou Batseba. E aí que vem o Senhor vê tudo que nós desejamos, tudo que nós
queremos antes mesmo de praticar o ato, mas o pecado já foi gerado no coração. Eva caiu quando ela desejou aquele fruto, não foi somente quando ela comeu, mas quando ela desejou, olhou para o fruto e achou ele atraente, desejoso. Ali foi a queda de Eva. E na oração de Davi, ele reconhece sua natureza de pecador e sua origem, que veio do pecado. Este mesmo pecado foi repetido entre outras gerações como uma maldição. E depois na oração de Davi, ele menciona o isopo. Isopo era usado nos rituais para purificação. Davi deseja agora ser purificado. Purificado não só de fora, mas de dentro para fora. Não só acessar o perdão de Deus que Davi queria. Davi não queria somente acessar o perdão de Deus. Ele queria ser restaurado novamente e renovado. Era isso que Davi queria ter. Restauração renovada. Por quê? Porque ele precisava da comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em imundice. O Espírito Santo não habita naquilo que não agrada, que não é de Deus. E ele era conduzido pelo Espírito Santo. Os salmos que ele escreve é inspirado pelo Espírito Santo. Então Davi precisava dessa restauração. Davi precisava ser renovado novamente por Deus. E Davi se dispõe a ser um exemplo. Nós vamos ver isso na oração de Davi. Ele se dispõe a ser um exemplo para os transgressores, para aqueles que transgridem a palavra, as ordenanças do Senhor. E ele quer trazer o arrependimento, trazendo o arrependimento como forma de ensinamento para as pessoas agirem dessa mesma forma, de se achegar a Deus com o coração arrependido por todo o mal que tinham feito. E ele vai falar isso na oração dele. E ele mesmo declara que Deus não se agrada de sacrifícios, sacrifícios externos não, mas de um espírito quebrantado e um coração contrito, em coração com arrependimento genuíno. Ele vai declarar isso na sua oração. Davi pede por si, por Sião e por Jerusalém. Lembra da oração de Daniel e de Neemias, que eles pediram não só para eles, mas para o povo, para Israel? Davi finaliza a sua oração pedindo para si, para Sião e para Jerusalém. O pecado dele poderia afetar todos os outros lugares. Quando você erra, meu irmão, você pode trazer prejuízo para sua família. Quando você toma decisões, minha irmã, você pode trazer prejuízo para toda a sua casa. E Davi entendeu isso. E Davi clama a Deus por Sião, por Jerusalém. Davi reconhece, clama, deseja mudança. Davi se torna restaurado para Deus agir novamente na sua vida. E Deus vai agir também na nossa. Amém? Você crê? Se você crê, então já compartilha essa mensagem com outras pessoas que precisam também se achegar a Deus. Amém? Que precisa ser restaurado, que precisa ser renovado e ser transformado. Então já compartilha essa mensagem, se inscreva neste canal, canal de bênçãos do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, canal Graciela Mireles, e traga mais pessoas. Amém? Davi está querendo ser um exemplo para outras pessoas. Seja você também um exemplo. Traga mais pessoas. Está sendo bênção para você? Traga mais outras. Vamos para a oração de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, em pecado me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo
e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. E esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá as palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleite em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade, far-se-ão prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sempre sobre o teu altar. Amém. Que oração maravilhosa de Davi. E o que ele pede ao Senhor: não tires de mim o teu espírito. Ele não disse para o Senhor: não tires de mim o teu reino, não tires de mim a glória que eu tenho, não tires de mim a riqueza que eu possuo, os valentes de Davi, as mulheres, não tira de mim. Ele não pede isso. Ele pede ao Senhor: não tires de mim o teu espírito. Porque Davi está mostrando para Deus que o mais importante que ele tem é o Espírito Santo de Deus. É o que você tem hoje, meu irmão. O mais importante na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Então vamos orar, vamos à graça ao Pai, clamar por Ele e pedir que o Espírito Santo entre na nossa vida e transforme o nosso ser, nos restaure, nos purifique, perdoe os nossos pecados, que Jesus venha nos perdoar e nos restaurar. Por isso a importância do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um vai agir na sua vida de uma forma. Amém? Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por esse dia maravilhoso. Muito obrigada, Pai, porque concluímos o terceiro dia de oração e dizemos ao Senhor: até aqui nos ajudou o Senhor. Ah, meu Pai, o Senhor sempre nos ajuda. O Senhor ajudou a Davi a reconhecer o seu pecado. O Senhor ajudou a Davi a ser restaurado. O Senhor ajudou a Davi a ser renovado. Ajuda-nos no dia de hoje. Ajuda-nos, ó Pai, a chegarmos diante de Ti e confessarmos nossos pecados, até mesmo aqueles que nos dói, até mesmo aqueles que jogamos debaixo do tapete, que escondemos de tão feio que foi, de tão, Senhor, sofredor que foi. Pai, estes pecados estão sendo expostos agora diante de Ti, pois Davi disse: contra Ti, somente contra Ti eu pequei. E quando nós erramos, pecamos é contra Ti. Ó Senhor, quando fizemos algo contra o nosso corpo, fizemos primeiramente contra Ti. Quando fizemos algo contra pessoas, fizemos primeiramente contra Ti. Quando fizemos algo contra lugares, situações, primeiro fizemos contra Ti.
Nos perdoa, ó Pai, nos perdoa por ter ferido o Senhor, ferido os teus mandamentos, ferido, Senhor, as tuas ordenanças, a tua palavra. Está aqui o meu irmão e a minha irmã de coração arrependido, quebrantado e contrito, como Davi estava. Perdoa cada um deles, restaura, renova. Senhor, em nome de Jesus Cristo, tenha a misericórdia deles e da minha vida. Em nome de Jesus Cristo, nos perdoe pelo tempo, Senhor, da ignorância, do tempo que vivemos afastado dos teus caminhos e praticamos aquilo que não agrada ao Senhor. O tempo que o Senhor nos deu condição financeira e nós investimos no mundo das trevas. Sim, Senhor, saindo para festas que não te agradavam, consumindo algo que não te agradou, fazendo aquilo que não te aprovas. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos em nome de Jesus. Perdoa tudo, Senhor, tudo que fizemos, escondido e na luz do dia, como Davi fez. E ele falou, deixa-me ser exemplo, que eu venha ensinar os transgressores a voltar para o caminho. Davi está me ensinando a voltar para o caminho. Davi está ensinando este meu irmão, essa minha irmã de voltar para o caminho. E que nós também venhamos ensinar outras pessoas a voltar para o caminho do arrependimento. Senhor, a trazer o coração quebrantado e contrito aos transgressores. Da mesma forma que o Senhor usou Davi como instrumento, usa-nos também, meu Pai. Em nome de Jesus, que venhamos tornar autoridade naquilo, Senhor, que antes para nós era uma vergonha, que venhamos ter autoridade como Davi teve. Em nome de Jesus Cristo. Restaura vidas, restaura corações, restaura emoções, restaura famílias e tudo mais que o Senhor pode fazer. O que o Senhor faz é infinitamente mais do que pedimos, do que imaginamos, do que desejamos. Faça na vida deles hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aqui estão corações quebrantados, contritos diante do Senhor. O Senhor não desprezará, o Senhor nunca desprezou e o Senhor não desprezará agora. Sim, mas a mudança do Senhor virá na casa de cada um, na família de cada um, por causa deste meu irmão, por causa desta minha irmã. A vida e a família também serão alcançados. A vida dos filhos, do marido, da esposa serão alcançados por causa do coração dele, do coração dela. Em nome de Jesus Cristo, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, hoje e para sempre e eternamente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Meu irmão, minha irmã, que mensagens maravilhosas. Então, que o Senhor receba tudo isso que nós entregamos durante a semana. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente, abundantemente, todos os dias da sua vida. E até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até as próximas mensagens, se Deus quiser.